Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro vídeo da série da Reforma Tributária com o tema Tudo o que você precisa saber antes do 1º de agosto. A gente decidiu trazer essa série para trazer um pouco dos conteúdos e prazos, tudo que precisa ser visto, as empresas precisam estar olhando antes da data do 1º de agosto, que é o marco final para as adequações e o início de que a reforma tributária começa a valer. Mas vamos ser direto ao ponto. Nossa ideia aqui é trazer o máximo de conteúdo possível em menos tempo. E eu estou aqui com o nosso especialista da Migrate, o nosso PO dos documentos da Cefaz. Márcio, seja bem-vindo à nossa série. E eu já vou começar com uma pergunta, Márcio. Por que 2026 é a fase de teste? O que significa isso na prática? Então, Matheus, obrigado. Eu acho que nós estamos num momento crucial, né? Nós iniciamos 2026 com uma obrigatoriedade que aos poucos foi se transformando e foi liberando, né? Um pouco a questão da emissão do documento fiscal, o ano de testes 2026, que ele iria iniciar em janeiro com uma obrigatoriedade, foi transferido então para agosto. E o que é esse ano 2026? O que aconteceu em janeiro, o que vai acontecer em agosto? Janeiro iniciou com essa turbulência, todo mundo preocupado, vai iniciar a emissão, vai começar a emissão dos novos campos da reforma tributária. Uma preocupação gigantesca que ao virar do ano foi alterado e o próprio governo, então, Receita Federal, Comitê Gestor, eles decidiram então fazer algumas alterações para facilitar a vida também do contribuinte, né? Então, foi postergado a questão da obrigatoriedade da emissão com os novos campos da reforma tributária. Porém, nós tivemos aí, né, o decreto 12.955 e a resolução número 6 do Comitê Gestor do IBS, que alteraram então essa data de obrigatoriedade para agosto de 2026. Por mais que é um ano de teste, ele é um ambiente real. Então, todas as informações que são colocadas no documento são informações válidas. É um ano onde tem uma alíquota que está fixada em 0,9 para a CBS e 0,1 para a IBS. Porém, a partir de agosto, se esses campos não forem informados, os documentos vão passar a ser rejeitados. Até então, se você mandar, valida. Se não mandar, tá tudo certo, né? Mas em agosto, a validação disso vai valer. E o importante é sim, que é colocar as informações todas corretas. Não é simplesmente mandar os campos. As validações vão pegar valendo a partir de agosto de 2026. E o objetivo do fisco aqui, ele é realmente para testar os sistemas, compreender também como que as pessoas estão se adaptando, para quem já se adaptou a partir de janeiro, para quem está agora olhando para isso, vai ter que correr um pouquinho porque o prazo está apertado, nós estamos falando de agosto, né? E existe um desenvolvimento muito grande para isso. Então o fisco está começando a apertar um pouco mais o cerco e vai começar a colocar essas validações em prática. Tudo aquilo que estão nas notas técnicas vai começar a valer então a partir de agosto de 2026. E aí pega toda uma regra para eles olharem também como está o sistema dos contribuintes. E muita gente ainda não se adaptou, não está dando a atenção devida para isso como deveria estar dando. E isso vai ser um problema, porque, cara, bateu agosto, o documento não vai sair. E não vai ter, como que eu corrijo? Não, você vai ter que corrigir o teu sistema lá em agosto, o que pode causar aí um problema muito grande pro teu cliente, né? Porque ele vai emitir a nota, não vai sair a nota. Não vai sair. E o próprio governo, ele quer olhar para isso, olhar para os documentos, entender quem está emitindo e também entender como que está toda essa preparação para que em 2027 aconteça a virada mais segura, né? Então a obrigatoriedade passa a ser agosto. Então a gente repete muitas vezes e vamos repetir muitas vezes agosto, porque é o mês das obrigatoriedades. É obrigado a emitir, porque se você não emitir, você vai ter problema. Teu sistema não vai permitir sair a nota, né? Então, se nós pegarmos aí o ano 2026, pegar o 0,9 de CBS, 0,1 de IBS, ele vai passar a
aparecer no teu documento, mas isso não vai ser um crédito para ti também, não vai ser um débito, não vai ser nada, ele é apenas informativo. Então, vai constar no XML, porém não vai ser utilizado para nada, tá? Então, é somente informativo, por isso que se diz, 2026 ano de teste. Então, não vai acumular. Então, se você achar que acumulou um saldo credor até dezembro, até 31 de dezembro, né? Não tem, não tem. Isso não vai existir. Na virada, ele vira fumaça, né? Então, é algo que tem que ter esse critério, essa atenção. Esses créditos, eles vão expirar em dezembro. A partir de janeiro, sim, os créditos passarão a ser utilizados. Muito bom, então, Márcio. Até agora, então, a gente comentou um pouco sobre a fase de testes, né? A fase de testes essa que, na verdade, se tu olhar na prática, ela é a parte de testes e também já de adequação, né? Porque a gente tem até, então, 31 de julho, uma sexta-feira, para que tudo esteja testado e pronto, para que no dia 1º de agosto, então, no sábado, tudo já esteja pronto e rodando, né? Com os campos informados, que nem você falou, tudo correto, né? Mas a partir do 1º de agosto, então, a partir do sábado, né? O que é que produz efeito? O que que passa a valer? O que que acontece, então, Márcio? Se até aqui parecia, né, um jogo treino, a brincadeira ela muda de figura ali no dia 1º de agosto, e bem lembrado, né? É num sábado, então quer dizer, é final de semana, né? E ali vai acabar toda essa flexibilidade, tá? Então, por uma questão de prazos legais, dos regulamentos, os prazos de adequação, tecnologia, então vão vencer ali no dia 1º de agosto. E aí a gente tem duas grandes mudanças estruturais. A primeira é ali no dia 1º de agosto, no sábado. A partir desse dia, então, vai entrar em vigor as regras que unificam as bases, olha só, de dados da Receita Federal e do Comitê Gestor, tá? Então, sabe aquela independência que tinha antes da inscrição estadual, da inscrição municipal? Acabou, não vai ter mais isso. Isso tudo vai operar integrado. Então, o que significa isso? Vai ter uma identidade mestre. Então, se o teu CPF ou o teu CNPJ tiver algum problema no município, isso vai refletir na esfera estadual e na esfera federal também. Então, esse é um ponto que, na prática, para emitir o documento fiscal eletrônico, então o sistema vai exigir essa validação cadastral, tá? Então, quando for tentar emitir e esse CNPJ ou esse CPF tiver algum tipo de problema, a operação não vai acontecer. Antes, se eu tinha algum problema com o município para emissão de uma nota fiscal de serviço, alguma pendência com a prefeitura, ok, eu consegui emitir a minha NFE de qualquer jeito. Agora não, a partir de 1º de agosto, você vai ter que regularizar a tua situação com o município para que a tua NFE também saia. Né? É um ajuste que mudou a partir aí dessa regulamentação toda para garantir e assegurar, né, todo o processo de emissão do contribuinte e para que o governo também esteja preparado para receber todas essas informações, né? Então, estar com a situação cadastral regular vai ser importantíssimo, tá? A segunda grande mudança, Matheus, é 2 dias depois, no dia 3 de agosto, que é relacionado então ao ajuste SINEF 49 de 2025. Então, prestem bem atenção, olha o que vai acontecer. Os sistemas, os RPs, eles não vão poder mais usar de mecanismos genéricos, tá? Não vai ter como fazer mais isso. Então, estorno para corrigir distorções, isso não vai mais ser possível, tá? Então, a partir de agora, passa a ser obrigatório o uso estruturado de notas de débito e notas de crédito, junto nesse fluxo de emissão de NFE, tá? Então, vai existir uma nova finalidade, que é a finalidade 6 para a nota de débito, uma NFE com finalidade 6, né? E finalidade 5 para uma nota de crédito. Então, pensa que a nota de débito ela vai ser obrigatória em pagamentos antecipados de venda, tá? Para entrega futura. Então, vai ter lá uma tag TPNF débito 06, né? Ou em baixa por perda de estoque, por roubo, por quebra, tá?
A finalidade 5, que é a nota de crédito, ela vai ser emitida pelo vendedor para substituir o cancelamento. Tá? O cancelamento tradicional, quando o prazo vai expirar. Ou então vai ser usado em caso de devoluções. Devolução por recusa, um referenciamento obrigatório, com referenciamento obrigatório, né, da chave, então, da nota original. Para nós entendermos esse fluxo, o uso de nota de débito e crédito, o ajuste CINEF todo traz lá qual é o momento de usar cada um deles. Mas a gente vai simplificar aqui para pelo menos ter um conhecimento básico, tá? Então vamos pensar num processo aqui. Lá no dia 5 de agosto, tá? Uma indústria recebe um adiantamento de R$5.000 de um cliente. Ele vai fabricar uma máquina qualquer, tá? Mas só vai ser entregue dali a alguns meses. Futuro, né? Entrega futura. O sistema de faturamento ele vai ter que emitir, nesse momento ali, no dia 5 de agosto, quando foi feito o pedido, o adiantamento de R$5.000, imediatamente uma NF com finalidade 6, que é a nota de débito, porque ele está informando o pagamento antecipado, tá? Então vai ser preciso fazer isso. Aí lá na frente, quando a máquina ficou pronta, foi produzida, vai ser entregue, e ela sair fisicamente da fábrica, aí sim vai ser emitida uma nota com finalidade 1, que é uma nota normal, né? E aí sim, destaca o imposto devido, puxa a chave de acesso daquela nota de débito, vincula essa nota de finalidade 1 e finalizou o processo. A mudança da lógica, ela é um pouquinho diferente. Ela se alterou e o ajuste CINEF vai fortalecer esse processo que, se não tiver uma atenção agora, olhar para isso agora, ali em agosto vai gerar uma complexidade. Porque em que momento que eu tenho que emitir débito? É uma nota de débito? Não, peraí, não é. É uma antecipação? Como que eu trato isso? Então, contadores e TI vão ter que estar unidos, trabalhando juntos, para que o fluxo, tanto contábil como sistêmico, funcione a partir do dia 13 de agosto. Certo, então, Márcio. A gente então tem a data do 1º de agosto, né, sendo o start ali da obrigatoriedade do preenchimento dos campos, né, do CBS e do IBS. Temos a data do 3 de agosto, que é a introdução ali das notas de débito e crédito, né, nesse fluxo. E a gente sabe também que a reforma ela não acaba nisso ou inicia nessa data, né? Ela tem alguns marcos, né, daqui para frente. E dá para se dizer, nesse calendário daqui para frente, Márcio, quais são os 4 marcos que a gente tem até 2033 aí para estar observando também? Então, para a gente não se perder no horizonte, tá? Anotem aí. Nós temos esses 4 marcos. O primeiro, 2026, que é o que a gente está vivendo agora. Então, fase de testes, alíquota reduzida a 1%, 0,9 para CBS, 0,1 para IBS, chaves dos layouts e cadastro único, então, em agosto, que é aquilo que nós comentamos antes. Onde você tiver vínculo, seja municipal, estadual, federal, é um cadastro único, certo? Marco 2, que é de 2027 a 2028, então é a entrada em vigor definitiva da CBS, com a alíquota cheia. Então, a partir de 27 até 2028, então, CBS com alíquota cheia. Então, aqui o PIS e COFINS, eles morrem oficialmente. Deixa de existir PIS e COFINS. O IBS, ele continua em patamar mínimo ainda, tá? Ele vai continuar lá no 0,1. Só que para manter os sistemas rodando e testando, vai ter a divisão entre estados e município, tá? O que em 2026 é somente estado. O terceiro marco é de 2029 a 2032. Então aqui começa o adeus ao ICMS e ao ISS. E eles começam a ser reduzidos de forma gradativa, ano a ano, tá? Então 2029 a 2032. Enquanto essas alíquotas de IBS sobem na mesma proporção. Diminui o ICMS, sobe o IBS, tá? Então também entram em vigor, né, os créditos na Zona Franca de Manaus, que é também uma mudança ali para 2029 e 2032. E o quarto marco, então, 2033, que aí é a linha de chegada, que é o que nós imaginamos, né? Nós sabemos até 2033. Daqui para frente, aí ainda é uma incógnita, né?
Então vai ter extinção total e definitiva do ICMS, ISS, né, e o IPI, que vai estar então sendo utilizado somente lá na Zona Franca de Manaus, né? E o modelo de IVA dual então passa a reinar sozinho. 2033 nós teremos então o IVA dual funcionando na sua totalidade, com recolhimento via split payment, totalmente recolhido direto na transação bancária, né? Ou seja, comprou o imposto, já divide e já vai para o governo no ato do pagamento. São esses 4 marcos que a gente pode considerar até aqui. Como eu disse, a partir de 2033, creio eu que ainda muita coisa vai acontecer, né, Matheus? Isso se não tivermos mudanças, né? Nesse caminho, nessa fase aí de análise, a fase de adequações, né? É um processo aí que a gente tem mapeado até 2033, mas a gente então não garante que 100% esteja correto, né? Isso é o que está em legislação, né? O que a gente pode considerar, mas podem sim acontecer alterações, assim como aconteceu lá em 2025. As alterações, né? Não foi obrigatório lá, então a questão de, por mais que a legislação obrigava, dizendo que os campos deveriam constar a partir de janeiro de 2026, não foi que realmente aconteceu. Então ocorreu, entre aspas, uma liberação que foi postergada então para o mês de agosto, agora do que nós estamos falando, né? Olha só, Matheus, a partir de agosto de 2026, então o fisco não vai mais tolerar, né, nenhum tipo de erro de estrutura de dados ou omissão de informação. Porém, por mais que exista um decreto, exista legislação que fala também sobre penalidades, tá? Lá diz que a partir de agosto, qualquer documento que for emitido, há possibilidade de penalidades 2 meses posteriores à emissão dele, se essas informações estiverem erradas ou não existirem. E não existir vai ser mais difícil porque a regra de validação vai pegar, né? Sim. Mas se as informações que constarem ali não forem reais, o que vai acontecer? Diz que gera multas pelo descumprimento, e são multas pesadíssimas. Porém, nós participamos de uma coletiva de imprensa, onde a Receita Federal veio e explicou que, a princípio, não seriam aplicadas essas multas, né? Que seriam identificados, então, a irregularidade do documento e seria orientado o contribuinte a fazer a correção, né? E ele teria um prazo de 60 dias para fazer isso. Isso que aconteceu na coletiva de imprensa. Mas a gente sabe que nós não precisamos esperar tudo isso acontecer, não precisamos esperar 2027 chegar para dizer agora eu preciso me adequar. O ano de 2026, nós já estamos aí na metade do ano, logo dezembro chega, e o deixar para dezembro ou deixar para mais final de ano pode acarretar em grandes problemas no teu sistema, né? Então, se a sua nota não for homologada certinho, você pode até bloquear ali a partir de 2027 a apropriação de créditos, porque você vai começar atropelado e o que vai acabar impactando no fluxo de caixa da empresa, talvez do dia para a noite. Então, a adequação é necessária. Nós já estamos com a água na cintura, um pouco mais nós vamos nos afogar. Então, é importante olhar para isso com carinho, com atenção, olhar com responsabilidade sobre o teu cliente também, porque é responsabilidade do sistema do ERP em fazer essa adequação, claro que num conjunto fiscal, contábil e sistemas, para que o contribuinte lá no final, a hora de tirar a nota, realmente saia com segurança e com uma assertividade. Então, a atenção agora é redobrada. O prazo de janeiro a agosto já foi. Agora nós estamos falando agosto a dezembro numa obrigatoriedade. Então, pensando em obrigatoriedade, nós temos agora junho e julho para se adequar. São 60 dias aí, mais ou menos, que você tem para adequar teu sistema para que o teu cliente não fique sem o documento emitido corretamente, ou a operação dele vai parar. Certo. Muito obrigado, Márcio, pela participação no vídeo de hoje, né? Então deu para perceber aí, né, nesse conteúdo que a gente disse que ia ser direto e ao ponto, mas quando se fala em reforma tributária, obrigações, prazos, nem sempre dá para ir tão direto ao ponto, né? Mas muito obrigado para você que quer continuar acompanhando essa série e que ela vai perdurar aí por alguns dias até o dia 1º de agosto, né? Se inscreva aí no nosso canal,
né? Acompanha nossas redes sociais, né? Pode estar lá acompanhando no nosso site também, migrate.info, que a gente vai estar publicando diversos assuntos, não só da reforma tributária, mas também como documentações, enfim, todo esse mundo do fisco brasileiro. Mais uma vez, muito obrigado, Márcio. Eu te espero também no próximo vídeo. A gente também vai ter o vídeo 2 da série, que também vai ser com o Márcio. E até a próxima para todo mundo, tá bom? Até mais, obrigado.